Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Kaliane. Se você vem do meu Instagram, você viu que eu falei que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre criatividade. Mas antes disso, se você também me acompanha já, você viu que eu decidi ajudar mais empresas, né? Ao invés de escolher uma empresa para trabalhar, eu decidi levar o meu conhecimento, levar o que eu aprendi ao longo desses 15 anos de carreira e auxiliar outras empresas a também terem sucesso, a aumentarem seus lucros, a terem estratégias mais assertivas. E para contextualizar essa história da criatividade, só para vocês entenderem melhor que ideia é essa, que estratégias são essas, né? Eu vou responder a algumas dessas questões, começando já de imediato. Que empresa é essa, Kaliane? Que empresas são essas? Que estratégias são essas? Se você conhece meu currículo já, você sabe que eu trabalhei numa revenda da Ambev. Se você ainda não conhece, meu currículo está aí espalhado pelas mídias, né? LinkedIn, já fiz vídeo, você pode dar uma sondada lá que você vai descobrir todos os detalhes. Nessa época, foi inclusive a minha escola, né? Eu falo que a minha faculdade realmente de gestão foi uma revenda da Ambev, porque lá ele traz todo o modelo, né? Tudo que você tem que fazer, como a empresa quer que você trabalhe, então você tem todo aquele padrão já montado, né? Inclusive, o tema da minha monografia, né? Na época eu estava fazendo economia, foi esse. As estratégias competitivas adotadas pela Ambev, né, naquele período. E é exatamente esse conjunto de estratégias, gente, que eu identifiquei, né, que eu fiz esse link entre teoria e prática, que é esse conjunto de estratégias que podem ser adotadas por outras empresas para ter o sucesso que ela tem, né? Então, são 3 focos principais para essas 3 estratégias. Primeira estratégia seria a diferenciação do produto. E aí é tudo que envolve o produto, né? Além da parte de qualidade, além da parte de diferenciação mesmo, de destacar pontos criativos diferentes no mercado daquele produto, tem a parte também de diversificação, tem a parte de diferenciação de preço, né? Então, assim, são uma série de estratégias ligadas a uma principal, que seria a diferenciação do produto. Outro ponto seria o quê? Seria a vantagem absoluta nos custos, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo praticamente sabe, né? Sendo que por dentro dessa estratégia existe uma dinâmica, né, que envolve toda a empresa, certo? Então eles têm isso muito forte de redução de custo, tanto que se você observar os gráficos deles, geralmente eles com o tempo, apesar de perder um pouquinho, quase nada de participação de mercado, eles continuam crescendo em rentabilidade e conseguem continuar diminuindo o custo da operação deles. E o outro ponto seria a gestão de pessoas, gestão de gente, que isso é uma coisa muito forte e isso vem muito marcado pela meritocracia, né? Então, eu vou começar a conversar com vocês sobre todos esses pontos, certo? Para vocês entenderem melhor, se você já quiser ir aplicando alguma coisa na sua empresa. E hoje eu escolhi começar pela parte que eu considero mais importante, né? E por que eu considero mais importante? Escolhi uma frase aqui, vou ler para não correr o risco de errar. Vamos lá. Por que eu escolhi pessoas primeiro? Você pode sonhar, criar, projetar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas são necessárias pessoas para transformar o sonho em realidade. Quem disse isso foi o Walt Disney, né? Um grande empreendedor. E assim, eu considero que realmente a parte essencial de uma empresa, a parte que é a base de tudo, são as pessoas. Aí você pode me dizer, ai, Kaliane, mas você já gravou um vídeo dizendo que sem cliente não existe empresa. Certo, mas o cliente também são pessoas, né? Tudo é pessoas, gente. Já fiz vídeo sobre isso também.
Então, focando nessa parte de pessoas, né, eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, qual é a cultura da sua empresa? O que sua empresa ela passa? Quais são os valores que ela passa? Que cultura é essa? Por que eu estou perguntando isso, gente? Porque isso vai nortear você na hora de você buscar as pessoas, né? Como é que eu faço para criar um time de excelência? Primeiro eu tenho que saber qual é a minha cultura, quais são os meus valores, o que eu vou buscar. Eu vejo muita gente que peca nesse ponto, que faz aquela parte de missão, valores, tudo como se fosse uma coisa robotizada, uma coisa automática, copia e cola de alguém na internet, né? E não se aprofunda realmente nisso. Então, isso é um ponto, assim, crucial. Se você não cuida dessa parte, você não vai saber o que você está procurando, né? Que tipo de pessoa é essa que você está procurando. E aí é onde a gente chega naquele ponto, né? Hoje, a criatividade ela é uma das habilidades mais requisitadas pelas empresas. Por quê, gente? Porque tudo que é automático hoje, praticamente tudo que pode ser parametrizado, tudo que tem rotina, tudo que pode ser programado, praticamente vai ser feito por robôs, né? Um exemplo disso, né, para você que acha que isso é uma coisa muito longe, que é uma coisa distante, a Uber já tem carros rodando sem motorista. Olha que loucura, gente. Pois é. Então, assim, dirigir, que é uma coisa que, pelo menos pra mim, né, não sei você, mas eu posso até contar essa história depois, mas pra mim foi uma coisa bem complexa. Foi bem difícil, né? Pois é, dirigir é uma coisa que hoje um robô faz, uma coisa mecânica, automática, um piloto automático. Então, assim, cada vez mais está existindo essa substituição. Porém, existem habilidades como essa que a gente falou, que é ter essa criatividade, essa inventividade aflorada, é onde cabe às pessoas, né? Porque o robô, ele vai fazer aquilo que já está pré-programado, aquilo que já existe, né? É uma ideia já pronta, uma ideia que já foi formada, não é algo novo, né? E a imaginação, aliás, a imaginação, a criatividade, ela traz isso, né? Ela traz o novo. Na verdade, né, eu fiz um curso de reaprendizagem criativa maravilhoso, eu acredito que ainda esteja gratuito, com o Murilo Gun. Se você tiver interesse nesse assunto, procura por ele no Instagram. E uma das coisas que ele fala, duas coisas muito importantes. Primeiro, a criatividade não é uma coisa que é um talento que tem que nascer com você. Então você não nasce, na verdade a gente nasce criativo, né? E a gente vai sendo moldado a perder essa criatividade, na verdade. É um assunto bem complexo, gente. Realmente não dá para você absorver tudo que envolve esse tema assim numa conversa. E um outro ponto que ele aborda é que você pode trabalhar, já que não é uma coisa que é um talento, é uma coisa que você pode adquirir, né? Então é uma coisa que você pode desenvolver. E criatividade, gente, é uma coisa que está ligada para o dia a dia, né? Então, por que eu preciso de pessoas criativas? Por que essa habilidade está sendo tão requisitada? Porque o que mais acontece em empresas é o quê, gente? Problemas para resolver, né? Todos os dias problemas novos, né? E empresas são feitas de pessoas, então pessoas criativas, problemas criativos, né? Então, se você é uma pessoa boa em resolver problemas, com certeza você é uma pessoa que está sendo requisitada no mercado. E as empresas têm que estar atentas a isso. Se você não conhece sua cultura, se você não conhece que tipo de pessoas você tem que procurar, como é que você vai trazer essas pessoas para o seu time, né? Então, o primeiro ponto é a empresa entender qual é a cultura dela, né, para poder procurar as pessoas certas. E para quem está do lado, né, de funcionário, para quem está do lado de buscando crescer na carreira, se você consegue desempenhar essa habilidade, você vai ter sucesso com certeza, porque provavelmente vai demorar você ser substituído, porque essa é uma habilidade que nós, seres humanos, ainda conseguimos desenvolver e estamos à frente dos robôs. Então, gente, eu quero trazer um exemplo prático aqui para vocês verem como criatividade não é uma coisa... quando é que eu vou usar isso? Nunca. Não. É uma
coisa que você pode usar no dia a dia. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu ontem comigo e com meu filho para ilustrar isso. Ele chegou para mim e disse assim: "Manhã, não tem bacia para fazer pipoca." Aqui a gente ama comer pipoca. Aquela bacia enorme com muita manteiga. Não sei se você gosta. A gente ama. E aí, isso é o quê? Um problema, né? E aí eu virei para ele, bem séria, e disse assim: "Você quer quantas opções para resolver esse seu problema?" Agora, gente, por que que eu pude responder assim? Porque eu já conheço a cozinha, porque eu já tenho em mente, né? Eu já conheço ali o território, eu estou muito mais familiarizada com a cozinha. Então isso tem a ver com o quê? Com o repertório, né? O repertório é uma coisa que a gente pode ir adquirindo. O que é o teu repertório? É o seu conhecimento adquirido. A quantidade de coisas que você já viu, que você já vivenciou. Então a mente da gente, ela vai só registrando. Como é que eu faço para melhorar esse repertório, Kaliane? Dica prática. Lá no curso do Murilo Gun, ele dá a sugestão de você ler Revista Capricho. Ele diz que quando vai pegar um voo, quando vai fazer alguma coisa assim, ele pega uma revista Capricho, que é uma coisa que não tem nada a ver com o segmento dele, não tem nada a ver com o que ele faz, mas é uma coisa que vai fazer o quê, gente? Vai ampliar o repertório dele, né? Então, ele mostra que se você sair um pouco dessa sua especialização, se você sair um pouco só do seu foco, só do seu nicho, só do seu mercado, você vai conseguir ampliar o seu repertório. E ampliar o seu repertório é o quê? É você ter uma abordagem mais generalista, né? Você ter um olhar mais expansivo para várias opções, né? Se você ficou curioso das opções que eu dei para o meu filho, eu dei 4 opções para ele. Eu disse, olha, até escrevi aqui, gente, para não esquecer. Deixa eu colar. Primeira coisa, ele podia pegar uma limpa, porque ele não sabia, porque ele não procurou, mas eu sabia que existia limpa, e ele que não estava vendo, porque ele já estava no automático de procurar uma que a gente tem assim, enorme, amarela. Não sei se vocês já viram lá no Instagram. Então, só que não tem só essa, ele poderia pegar outra. Então, ele poderia pegar uma limpa, ele poderia colocar numa panela também. Não é porque a gente coloca geralmente numa bacia de plástico, que precisa ser sempre numa bacia, poderia ser uma panela. Ele poderia lavar a que estava suja, né? Que essa seria a opção. Eu fui dando as opções do mais preguiçoso para o menos preguiçoso. E a quarta seria colocar numa sacola. Uma sacola normal, dessas de supermercado. Deixar a sacola aberta e colocar lá. Então, são 4 opções para resolver o problema. E é isso que o empreendedor precisa. É isso que o empreendedor busca, né? Uma pessoa que recebe um problema e que consegue trazer soluções para esses problemas. Certo? Então, essa primeira abordagem foi falando sobre gente. A gente vai focar o nosso conteúdo agora muito mais para essas 3 áreas que eu falei para vocês, essas 3 estratégias. Se vocês tiverem sugestões de conteúdo, manda para cá. Esse insight foi lendo o livro do Augusto Cury, né? Como eu comentei para vocês. Eu acho incrível, gente, como quando acontece esses links, porque eu fiz o curso de reaprendizagem criativa no ano passado. E agora, lendo esse livro, vi que ele coloca lá, o Augusto Cury, ele coloca como um dos códigos da inteligência, né? Que é essa intuição criativa. Então, vamos explorar nossa intuição criativa e vamos buscar pessoas que estejam trazendo soluções criativas, que a gente vai ter sucesso. Conto com você. Até a próxima.